Você pode sentar. Está feliz? Meu Deus, tem alguém feliz aqui essa manhã? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu venho pregando uma série, e essa foi a série mais diferente de todas, porque há mais ou menos 10 anos atrás, Deus mandou eu escrever isso, e eu escrevi. E agora, quase 10 anos depois, Deus diz, pregue uma série sobre isso. E eu preparei essa série achando que eu ia falar 4 semanas, e na primeira semana eu descobri que eu acho que eu vou falar umas 8, 10, 12, não sei. Eu tenho recebido tanta mensagem no Instagram, no WhatsApp, das pessoas dizendo como Deus tem dado respostas, como Deus tem aberto os olhos, como Deus tem feito algo extraordinário na vida delas através dessa série. E hoje eu vou continuar. Hoje é o que eu aprendi 3. Eu acho que eu e a Apple vamos disputar ali. A Apple já está no iPhone 15. Eu daqui a pouco eu estou no o que eu aprendi 16. Então eu estou no que eu aprendi 3. Vamos lá. Eu quero compartilhar algo com você. Teve dias que eu compartilhei 2 ensinamentos, 3. Hoje é só um, porque ele é um pouco extenso. E eu quero compartilhar com você sobre o que eu aprendi em um momento de grande crise. Que toda árvore que dá fruto é podada. Diga, árvore que dá fruto é podada. João capítulo 15, versículo 2 diz assim: toda vara em mim que dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, é cortada, e podada toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqueles que estão em Deus, que não dão frutos, são cortados e lançados para serem queimados. Ter resultado na vida, dar bons frutos, é obrigação de todos nós. E aqui a gente está falando de frutos no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional e financeira, na sua vida ministerial, no seu chamado, porque todos nós temos um chamado de Deus, cada um para uma área, mas todos nós temos. Você tem que dar frutos no reino de Deus, você tem que dar frutos dentro da sua casa, você tem que dar frutos na sua vida profissional, financeira, você tem que gerar frutos. E ele diz que aquele que não gera fruto é cortado e lançado no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele é podado com um propósito, para que ele possa dar mais e melhores frutos. Por que faz a poda? A poda ela é feita porque com o crescimento, com o passar do tempo, ela vai perdendo a capacidade de produzir bons frutos. A casca fica mais grossa, as raízes ficam maiores, os galhos maiores e sugam mais energia da planta, mais folhas. Isso tudo, esse crescimento, pode até gerar uma beleza, mas tira a força de dar bons e grandes frutos. O crescimento, e você entende do que eu estou falando, o crescimento, ele rouba a nossa energia, e ele rouba o nosso foco, muitas vezes. Então a gente vai crescendo, a gente era uma pessoa, agora a gente casa, agora a gente já não é mais 2, a gente tem mais 2, 3, 4 filhos, e aí você tem uma família que cresceu, que é bonita, mas em algumas áreas você vai perdendo a energia, a força de gerar fruto, porque aquela família que cresceu, suga a sua energia. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Quando você poda,
A árvore, ela destina toda a sua força, toda a sua energia para alimentar os novos frutos. A poda tem um propósito. E como que se poda? A poda é você chegar na planta e cortar, limpar, arrancar. Muitas vezes ferir, machucar. Depois da poda, a impressão qual é? Diminuiu. Nossa, estava tão bonito, ficou feio. Na casa do meu avô tinha uma parreira que produz uvas. E ele plantou isso lá na década de 60. E ela era enorme. Ela cobria uma área. E a gente ficava debaixo, tinha sombra. No mês de novembro, dava tanta uva, uma uva tão doce. A gente chegava a pegar aquelas bacias grandes assim, e a gente colhia 8, 9, 10, 12 bacias. Eu sei lá quantos quilos era isso, era uma coisa de louco. Mas de vez em quando a gente chegava na casa do meu avô, e não existia nada, só estava um tronco fino, seco de um lado e o outro do outro, e meia dúzia de galhos. Meu avô cortava tudo, arrancava tudo. Eu lembro quando eu era muito criança, eu perguntava para ele por que ele fazia isso, porque estava tão bonito e agora ficou feio, estava tão cheio de frutos, brilhando, agora parece que está seco. Tem hora que parece que morreu. E ele dizia, se não fizer isso, ela morre. Se não fizer isso, ela seca. Se não fizer isso, ela não tem força para dar frutos no próximo ano. Repete comigo e diga, podar dói. Agora, se a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, somos podados, a gente tem que entender o que é a poda na nossa vida. Eu vou dizer algo aqui hoje que algumas pessoas vão se assustar. Tem gente dizendo para o diabo tirar a mão de sobre a sua vida e os seus negócios, mas é a mão de Deus e não do diabo que está fazendo isso. Pastor, não é possível. Pastor, está doendo, está machucando, está diminuindo, está andando para trás, está ruim. Ei, eu vim aqui dizer algo para você, que tem gente que está no altar, tem gente que está com a vida consagrada, tem gente que busca o Senhor, tem gente que é fiel a Deus, e está passando por algo, e está dizendo eu repreendo, e está jejuando e amarrando os demônios, e está expulsando a força do diabo, e está dizendo não é possível, a mão do diabo está na minha vida, está na minha empresa, está na minha casa. Eu vim aqui te dizer que não é a mão do diabo, mas é a mão de Deus te podando, para que você dê maiores e melhores frutos na nova colheita. A gente precisa entender isso. Existem 3 tipos de poda. A primeira é a poda da formação. A segunda é a poda da produção. E a terceira é a poda da limpeza. Enquanto a árvore está crescendo, enquanto ela está no processo de crescimento, você vai podando o tempo inteiro, muito mais vezes, para que ela cresça da forma certa. Para que você poda? A poda da formação enquanto está crescendo, para que ela cresça da forma certa. Eu vou te dar um exemplo. Filho começa a crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pega o cinto, o chinelo e dá no bumbum do seu filho de 25 anos? Vontade você tem, mas não faz. Tem uns filhos casados de 40 anos que a tua vontade é de fazer, mas não faz. Mas quando era pequeno, fazia ou não fazia? Sim ou não? Fazia. O que você estava fazendo? Poda da formação.
O pai que não sabe corrigir o filho no tempo da formação, ele não está podando. E aí, não vai crescer da forma certa. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Será que alguém está entendendo isso? Início de relacionamento. Um gosta de uma coisa, o outro de outra. Um tem um temperamento, o outro tem outro. E aí, ó, parece briga de foice. Sai faísca. Chora, fica magoado. Diz que acabou de casar, mas já vai separar, vai embora para a casa da mãe. O que está acontecendo? É a poda da formação. Vocês estão formando uma nova família, uma nova estrutura familiar. Você vem de uma estrutura, ela vem de outra. Você vem de alguns princípios, ele de outro. Você vem de uma realidade familiar, ele de outra. Quando entra e vai formar, é o início. Então, as podas são mais frequentes, elas são mais constantes. Essa é a poda da formação, porque você está formando uma nova família. E é nessa hora que é onde entra algumas estruturas de princípios. Vocês podem divergir de opiniões, mas sem perder o respeito. Vocês podem desejar coisas diferentes, mas sem fugir dos princípios da palavra de Deus. Se fizer as podas certas na formação, forma-se uma estrutura, forma-se uma árvore da forma correta, da forma certa. Começo de uma empresa. Você é o CEO, você é o office boy, você é o chefe de produção e o encarregado da produção. Você vende, você cobra, meu querido, e apanha, 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 apanha. O início de uma carreira, o início de uma empresa, é tantas lutas, é tantas situações e tantas coisas. Parece que você vai quebrar, parece que você vai falir. Escuta, isso é a poda da formação. E se as podas da formação são feitas do jeito correto, você cria uma estrutura correta. A poda da formação é para criar, é para fazer com que a árvore cresça da forma correta. Todo início, guarda isso, todo início passa por muitas podas. Dói, fere, machuca. Parece que perdeu, que ficou mais feio, que diminuiu. Mas são essas podas da formação que vão permitindo que construa uma árvore, que forme uma árvore da forma correta. Eu estava estudando para fazer medicina. E aonde eu estudava, eu estava muito bem. Naquele lugar, das 110 vagas da Federal, 102, 103 pessoas eram daquele lugar. E todas as provas de simulados que tinham, quem ficava entre os 3 primeiros lugares no semestre, geralmente ficava entre os 3 primeiros lugares no vestibular e entrava na faculdade. E eu estudava nesse lugar e eu sempre ficava primeiro, segundo. Que eu ia passar era certeza. Eu só estava querendo lutar para passar na melhor posição. Dia 15 de novembro. Eu tive um acidente com ácido. Fui para o hospital. O médico disse, olha, o que tinha que acontecer já aconteceu, pronto, resolveu. Minhas 2 mãos enfaixadas, bora para casa. Durante a noite eu comecei a ter dor, eu não dormi, uma dor, o médico disse, não, toma isso, toma aquilo, tomei, e eu fiquei delirando durante a noite. Quando eu cheguei pela manhã, o ácido ficou comendo a minha mão, as 2 mãos, durante toda a noite. E pela manhã eu fiz uma cirurgia. E o médico disse, olha, a gente tem que fazer uma preparação por causa da anestesia geral. Naquela época a anestesia geral era uma coisa mais perigosa, então tinha toda uma preparação e eu estava com tanta dor. E eu disse, qual o problema de operar do jeito que está? Ele olhou para mim e disse, você é doido? Eu disse, não, eu
Não tem como sentir mais dor do que isso. E eu fui para uma sala e coloquei, porque por causa da queimadura, a anestesia local não pegava. E eu coloquei minhas 2 mãos ali naquela sala de cirurgia. E eles fizeram uma cirurgia em cada uma das minhas mãos sem anestesia. De tanta dor. Eu perdi todo o tecido da mão. Eu não tenho a digital dos meus dedos. E passei 3 meses em tratamento e chegou no momento que um dia, quando tirou, eu olhei, eu disse, o que é esse branco? Ele disse, seu osso. Visivelmente eu via meu osso. Naquele dia à noite, eu fui no culto, na igreja Vida Nova. E no meio do culto, enquanto eu orava, eu dizia, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus da cura. Que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Eu ia ter que fazer enxerto, eu ia ter que fazer uma série de outras cirurgias. Passado 2 dias eu volto, quando ele tira, o médico diz, o que aconteceu? A carne estava toda de volta no dedo. Eu fui totalmente curado daquilo. Agora olha e escute. Aquilo fez com que eu perdesse a prova. Porque eu não conseguia fechar a mão, eu não conseguia escrever. Eu não tinha digital. Como é que eu saí daquela prova? Triste, chorando, 1 ano e meio da minha vida perdido. Eu tomei uma decisão, vou começar a trabalhar, vou abrir um negócio, não importa o quê. E eu não vou mais fazer faculdade de medicina. Vou fazer faculdade de economia, vou fazer outra coisa e acabou. Não volto mais, chega, não importa. Escuta o que eu vou te dizer. Aquilo foi uma poda da formação. Doeu, machucou, feriu. Parece que retrocedeu, parece que voltou. Mas se eu tivesse passado naquela faculdade de medicina, eu não teria começado aquela empresa, eu não teria crescido, eu não teria comprado uma indústria por conta daquela empresa. Para aumentar e crescer, eu comprei uma indústria em Santa Catarina, eu não teria mudado para Balneário Camboriú, eu não teria me tornado pastor e eu não estaria aqui hoje. A árvore estava crescendo para um lado, que era o lado brilhante, lindo, maravilhoso que eu estava vendo. Mas veio uma poda. Aquela poda doeu, aquela poda eu não entendi, aquela poda parece que voltou atrás, feriu, parece que diminuiu, parecia fracasso. Mas eu estava no altar, eu jejuava, eu orava. Ei, o diabo não pode tocar na minha vida, você precisa mudar a sua mentalidade. O diabo, ele trabalha 24 horas a seu derredor, tentando armar contra a sua vida, mas ele não pode tocar na sua vida, se você está com a sua vida no altar. Por isso eu creio em Romanos capítulo 8, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e andam segundo o seu propósito. Se eu ando no propósito de Deus, até as piores coisas é para o meu melhor. Não tem como ser diferente. Sabe qual é o seu problema? Você não tem convicção de quem você é na presença de Deus. Sabe qual é o seu problema? Você não tem convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Você não tem convicção que sua vida está no altar de Deus. Tem gente aqui que o inferno está todo armado para atacar sua vida, mas ele não pode te tocar. E até as coisas ruins que vão acontecer com você, ou que aconteceram, Deus tem um plano, é a poda da formação, para que a árvore não penda para um lado, mas ela possa crescer, frondosa e prosperar. Seriam 6 anos dentro daquela faculdade, eu nunca mudaria para Santa Catarina, eu não seria pastor. Muitos anos depois, Deus usou um profeta e disse, naquele dia, era eu que estava com aquele carro, na hora que aquele ácido pegou a sua mão. Você seria um grande médico, mas o meu propósito é que você fosse um grande pastor. Aquele homem não sabia de nada. Você precisa começar a entender que existem coisas ruins acontecendo, que fere, machuca e dói. Diga, não é o diabo, é o dono, podando para dar mais frutos. Meu Deus do céu, alguém está entendendo isso?
Existe a segunda poda, que é a poda da produção. Essa é a mais dura, essa é a mais ferrenha. Por quê? Porque agora a árvore já cresceu, agora a árvore já dá fruto, agora já é uma árvore firme, agora ela já viveu a parte da formação e agora ela é sólida, ela está na sua força, ela está no seu melhor momento, já criou raízes, já criou algo na vida, já formou, já produziu. Essa é a poda mais forte, essa é a poda que mais dói. Essa poda arranca com força, essa poda muitas vezes tem que mexer na raiz, essa poda muitas vezes ela arranca as partes mais bonitas, ela arranca as coisas que você mais teve zelo e cuidou. Essa é a poda que fere, essa é a poda que te deixa sem entender o que está acontecendo. Essa é a poda que você tem convicção: perdi. Deus não está nesse negócio, Deus não está comigo. Essa é a poda que as pessoas são arrancadas da vida que ela leva. Você vem levando um estilo de vida, um tipo de vida, e é arrancado daquilo. Por quê? Porque você já tem raiz, porque você já produziu, porque você é forte. Só que Deus tem um plano, que a sua produção seja infinitamente maior do que aquilo que você chegou, que você alcance muito além do que aquilo que você alcançou. Sabe como é que colhe azeitonas nas oliveiras? Alguém já viu colher azeitona numa oliveira? Antigamente, pegavam-se varas grandes, e ela está toda lá com os frutos, e você vinha com aquelas varas e batia, mas batia com muita força. As azeitonas caíam no chão em um pano, mas arrancava brotos, arrancava galhos, arrancava pedaço da árvore, machucava a árvore. Hoje já é mais moderno, existe um trator. Ele vem, ele abre uma esteira embaixo, ele tem uma garra, ele gruda no tronco e ele mexe aquela árvore com tanta força que você vê as raízes começando a ser arrancadas do solo. Cai os frutos, cai folha, cai galho, fere o tronco. É uma coisa horrorosa. O dia que eu vi isso em Israel, eu perguntei por quê. E a pessoa só me deu uma resposta: se você não arrancar ferindo, ela vai se acomodar e não vai produzir um fruto melhor do que o deste ano. Então a poda da produção é uma poda que te tira da vida que você leva, te tira da zona de conforto. Parece que acabou, parece que perdeu, mas é essa poda que te faz com a raiz muito mais forte, muito mais profunda, que torna a árvore muito mais sólida, que gera os maiores e os melhores frutos, que traz o melhor crescimento, que muda a qualidade do fruto, que muda o nível do resultado da sua vida. É essa poda que te consolida, é essa poda que consolida o seu caráter. Eu estava na Itália, numa região que produz os melhores vinhos do mundo. Final de tarde, um senhor, 70 e poucos anos, sem camisa, com uma tesoura, e de joelho embaixo de cada uma das árvores, arrancando os cachos e jogando no chão, mas eles estavam verdes. E a gente chegou ali, naquela vinícola, e fomos tirar foto, e ele chamou a gente para conversar, e que eu olhei
tinha 2, 3 cachos de uvas verdes embaixo de cada pé. Eu perguntei, por que o senhor está colhendo verde? Ele falou, eu olho os que têm menos potencial e arranco, para que a árvore tenha muito mais força e coloque toda a força dela nos melhores cachos, para que a gente produza a melhor uva, para que a gente produza o melhor vinho do mundo. É necessário que algumas coisas sejam arrancadas da sua vida, para que você tenha um resultado melhor do que o que você tem hoje. E aqui eu vou fazer um parênteses. É nessa fase de maturidade, é nessa fase que você já construiu, já fez, já é maduro, já é mais sólido, que vem a poda da produção, a mais forte, a mais violenta. Por quê? Porque ela começa arrancando pessoas que não estão prontas e preparadas para seguir o caminho com você, para o lugar que você vai chegar. Será que você entendeu isso? Tem gente que veio com você até aqui, mas ela não tem estrutura emocional, psicológica para continuar com você, para estar ao seu lado e ver o quanto Deus vai te prosperar. Tem pessoas que são seus amigos, mas se você chegar no lugar onde Deus preparou para você chegar, mesmo sendo seus amigos, elas terão inveja de você e elas vão ser âncoras na sua vida. É nessa fase que você vai perder amigos. E às vezes amigos que você não vai acreditar que eles fizeram isso. Você vai, sem desejar, ver pessoas se distanciando de você. E você diz assim, mas eu gostava tanto. Era uma pessoa que me ajudou, extraordinária. Mas ela foi separada de você. Foi tirado. Porque elas não estão prontas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, para ver o lugar que Deus preparou para a sua vida. Eu não vou perguntar quem tinha amigos, parentes, muito próximo, e de repente no momento da caminhada eles foram afastados de você, de tal forma que você nem mais tem relacionamento, não é que é brigado, mas nem mais tem relacionamento, e você não entende por quê. Muitos de vocês vão levantar as mãos. É nessa fase que você é demitido de um emprego extremamente estável. É nessa fase que você perde um sócio. É nessa fase que pessoas vão ser removidas, não é afastadas, removidas da sua vida. É nessa fase que fontes de rendas boas, generosas, serão tiradas da sua vida. Sabe o que você pode dizer? Pastor, quero passar por essa poda não. Ok. Então você vai ser cortado e jogado no fogo para ser queimado. Porque tem 2 caminhos. Ou é arrancado e lançado no fogo, ou é podado. Eu não estou te perguntando qual que é o melhor. Eu só estou te avisando. Existe um dos 2 que é o menos pior. Porque eu não vim aqui te contar que é fácil e bom. Foi nessa época que eu passei uma das maiores injustiças da minha vida. Fui acusado por coisa que não fiz. Fui envolvido em coisas que eu não estava envolvido. Perdi amigos de 14 pessoas que eu convivia extremamente próximas. Em um só dia, 12 foram embora. No mesmo dia. Nem um telefonema, nem uma ligação. Fui julgado por pessoas de coisas que eu não fiz. De coisas que eu nem estava envolvido. Que meu nome nem foi citado. Foi a maior injustiça da minha vida. Eu passei dentro de casa, fora de casa, na igreja,
no meio de pessoas que eu não conheço. E eu passei meses jejuando, orando, buscando intimidade em Deus. Eu passei meses fazendo os maiores propósitos da minha vida. Toda a minha reserva financeira foi embora. Mas foi no meio disso que Deus me disse: escreve tudo o que você está aprendendo hoje, porque no futuro tem pessoas que vão precisar disso. E foi ali que eu comecei a escrever cada coisa que eu estava aprendendo. E uma delas foi sobre a poda. Eu vou só te dizer uma coisa. Depois que passou essa poda, a minha vida, meu casamento, a igreja, meu ministério, minha vida profissional, minha vida financeira, meus relacionamentos deram um salto. Mas eu não subi um degrau, eu subi uma escada inteira. A qualidade dos meus frutos se tornaram outras, a qualidade da minha vida se tornou outra, os meus resultados ministeriais se tornaram outros, os meus resultados profissionais se tornaram outro, o meu network, o meu relacionamento expandiu, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em um nível muito diferente de tudo que eu tinha. Mas foram arrancadas pessoas, foram arrancados negócios, foram machucados, feridos, pareceu que perdeu, que diminuiu. Se você perguntar: pastor, o senhor ficou com algum prejuízo? Nenhum. Pastor, mas toda essa situação trouxe algum dano para o senhor? Naqueles meses, depois, zero, nenhum dano na minha vida. O que ficou então, pastor? As cicatrizes, que quando eu olho para elas, eu lembro que Deus sabe fazer bem feito. Essa é a poda mais dura, e essa é a poda que muda o seu rumo, mas te leva para uma outra qualidade de fruto. Eu ia fazer uma oração com você dizendo assim, hein? Ore comigo e diga: Deus, me poda. Mas eu sei que ninguém tem coragem, né? Eu sei que você não tem coragem, mas eu estou te dizendo que tem gente que foi podado e não entendeu, e ao invés de sair melhor, saiu uma pessoa pior, amarga, frustrada, e perdeu a sua esperança e a sua fé. Tem gente que está sendo podado e está aqui hoje e não entende o que está acontecendo. Eu vim aqui te trazer uma palavra de Deus. Não é a mão do diabo, mas é a mão do Senhor, para te colocar num outro nível, em uma outra qualidade de fruto, como você nunca experimentou. E tem gente aqui que vai passar por essa poda, e quando entrar nela, lembra que é o Senhor. Aprende rápido, porque você vai sair rápido e vai ter um salto em todos os resultados da sua vida. E eu vou terminar com algo. A terceira poda, que é a poda da limpeza. Agora você já é uma árvore sólida, produz o melhor fruto e a melhor qualidade. Aí só existe uma poda. Qual é? A poda da limpeza. Essa é a poda depois que você é sólido, depois que você é maduro, depois que você é consolidado, depois que você é firme nas suas convicções, você é firme no seu caráter, você é firme nos princípios de Deus, você entende os tempos, você conhece a realidade, você sabe quem você é, você sabe quem é o seu Deus, você sabe que até as coisas ruins que acontecem, Deus tem um plano. O que é essa poda? É a poda que de tempo em tempo Deus vem retirando uma folha velha, retirando um galho seco. Essa não dói tanto, mas é essa poda que limpa a pessoa, que limpa hábitos errados que você vai adquirindo, que limpa manias que está atrapalhando o seu casamento, o seu trabalho, seus negócios, suas relações. É a poda que te tira da comodidade, porque agora as coisas estão bem, estão andando bem, você começa a ficar acomodado. É uma poda que limpa para que você não perca o vigor. Guarda o que eu vou te dizer. Poda não tem nada a ver com pecado. Estou passando isso porque o que eu fiz de errado? Poda não tem nada a ver com pecado.
A maturidade, ela te ensina que a poda é para gerar frutos melhores. Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos sereis conhecidos. Ou seja, pela qualidade do seu fruto, as pessoas vão conhecer o seu caráter, vão conhecer a sua integridade, vão conhecer a sua capacidade, vão conhecer o chamado de Deus na sua vida, vão conhecer a relação que você tem com Deus. Quem não gera fruto é cortado, quem gera fruto é podado. E a poda, ela passa por essas 3 fases: a poda da formação, a poda da produção e a poda da limpeza. Tem gente que está na poda da formação, tem gente que está na poda da produção e tem gente que está na poda da limpeza. A poda, ela te limpa, ela tira os frutos ruins, ela tira os galhos podres, ela tira os brotos secos, ela tira a tendência de gerar e produzir coisas mirradas, medíocres, comuns. A poda, ela limpa velhos hábitos. A poda, ela retira atitudes que você cultivou a vida toda, mas nesse momento está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando a sua vida. Agora guarda o que eu vou te dizer. Quando se faz a poda, a seiva flui muito melhor. É no tempo de poda que você experimenta os maiores moveres da unção de Deus sobre a sua vida. É o momento que a unção, a seiva de Deus flui com maior nível de intensidade na sua vida. Guarda isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Não existe vida cristã sem fruto. Não existe vida cristã sem poda. Mas guarda, existe uma recompensa de Deus quando Ele te poda. Ele vai te levar a alcançar todas as coisas que você sonha e deseja. A poda é a demonstração do maior nível de amor de Deus sobre a sua vida, para te dar uma conquista, um futuro e um resultado maior do que você sonhou e esperou.